Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Hoje nós estamos encerrando o The House on Fire. Faz assim, Está terminando o The House on Fire, mas o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas está só começando. Amém? Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. O Espírito Santo, ele desceu em Atos 2, como nós temos falado durante todo esse mês, e ele tem operado grandes transformações em nossa vida, transformado o nosso interior, tem levado a nossa vida ao novo tempo, tem habitado e restaurado os relacionamentos que nós temos em nossas vidas, restaurado os sonhos, os projetos que nós temos para nós. E hoje nós vamos encerrar, e encerrando com o principal do que foi a descida do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele desceu em Atos 2, e Jesus pede para que os discípulos o esperassem, para que pudessem partir e fazer a obra, era fundamental, porque o Espírito Santo, ele trazia o poder de Deus sobre cada um. E hoje é dia de nós sermos, vamos dizer assim, transformados e aprendermos e revelarmos o poder do Espírito Santo através das nossas vidas. Em 1 Coríntios 12, 1, está escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Por que Paulo escreveu isso? Porque a igreja de Atos, e essa igreja que ele escreveu aqui em Coríntios, era uma igreja que era muito recente o agir do Espírito Santo. Provavelmente todas as pessoas que estavam à frente, que lideravam, que estavam pregando, evangelizando, vivendo uma vida com Deus, naquele momento, aqueles primeiros anos, tinham presenciado o Pentecostes, ou se não presenciaram, conheciam alguém que já presenciou. Era algo muito claro, muito nítido, muito próximo a eles. E quando nós vemos aqui Paulo falando, irmãos, não sejam ignorantes, por quê? Porque a igreja sabia que o Espírito Santo tinha se derramado, sabia que os dons haviam sido derramados sobre eles, mas muitos ainda não tinham vivido e não estavam vivendo. Quanto mais nós que passaram mais de 2000 anos, e nós ouvimos as histórias, e muitas vezes ouvimos testemunhos de pessoas. Nós tivemos em fevereiro aqui o pastor César Bianco, que falou sobre o dom da cura e como ministrar e tal, e a gente ouve histórias de pessoas que se movem e operam no poder do Espírito Santo, mas muitas vezes nós acabamos não vivendo isso sobre as nossas vidas. E eu queria dizer uma coisa sobre cada um de vocês: o Espírito Santo, como foi prometido em Joel, ele seria derramado sobre toda a carne. Não importa se você está chegando aqui hoje, se é a primeira vez que você vem, se você vem 30 anos, se você vem 10 dias, não importa, o Espírito Santo será derramado, foi derramado sobre todos. E não somente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como o Gui ministrou semana passada, não é um evento, não é um sentimento, um arrepiozinho, não. O Espírito Santo é o poder de Deus operando dentro de cada um de nós. E hoje é dia de nós revelarmos esse poder, esses dons derramados sobre cada um de nós, para que nós possamos fazer a obra que Ele nos chamou para fazer. Você crê nisso, amém? E aí eu começo essa ministração se perguntando: o que nós fomos chamados para fazer? O que Deus nos chamou para fazer? Qual a obra que Deus tem para cada um de nós, que de repente nós não temos a capacidade natural para fazer? Deus pode fazer tudo por nós, menos o que nós podemos fazer. Então Deus age na nossa fraqueza, Deus age no impossível, no sobrenatural. O natural é a nossa parte. Se mover em direção àquela pessoa, entrar naquele ministério, abrir a boca e pregar o evangelho, isso é nós. Deus não vai vir aqui com um anjo e falar: abre a boca aí, mano. Deus não vai vir com um anjo e você vai estar aqui, ele vai pegar sua mão e você vai estender sobre o enfermo. Deus não vai vir aqui e vai falar: cara, toma aquela decisão, entra naquela faculdade, toma uma decisão, tira seu passaporte. Ele não vai fazer isso, porque isso é o que nós podemos fazer. Agora, o que o Espírito Santo pode fazer, isso Ele fará, amém? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus operando em nós, operando nas nossas limitações, operando nas nossas fraquezas. Nós temos em Pentecostes Pedro falando com aqueles homens, saindo daquele mover daquela casa onde ela foi cheia e tal, e pregando. E mais de 3.000 homens, mulheres, pessoas foram convertidas naquela noite. Mas eu tenho certeza, irmãos, imagina essa cena, porque
antes de Pedro chegar e pregar para eles, presta atenção nisso. Antes de Pedro chegar e pregar para eles, tinha acontecido algo incrível naquele lugar. 3.000 pessoas de todos os lugares do mundo escutaram outras pessoas que eles nunca viram na vida falar nos seus próprios idiomas. É a mesma coisa que você está viajando e você, sei lá, está lá na Disney e do nada você começa a entender o que os americanos estão falando, mano. E eles estavam lá, grego, sei lá, romano, os caras judeu, cada um numa língua diferente ali. E aí eles começaram a entender o que os caras estavam falando. E o que Pedro fez? Ele chegou e fez o possível. Ele abriu a boca e pregou. Mas o Espírito Santo veio com um poder que estava sobre ele. Um dom foi derramado sobre aquele lugar. E hoje nós vamos falar sobre o fogo que se derrama sobre cada um de nós. O fogo que foi derramado sobre eles como língua de fogo e se manifestou sobre a vida daqueles homens. É o fogo que vai se derramar sobre a vida de cada um de nós. E hoje nós vamos começar a se mover nos dons que Deus colocou em nossas vidas. Não se engane, tem um dom que Deus colocou na tua vida. E eu poderia terminar a mensagem aqui simplesmente dizendo a resposta dessa pergunta. Cadi, como que eu me movo nos dons que Deus me deu? Como que eu me movo? Como que você se move? Se movendo. Começando. E quando a gente fala de dons, a gente mistifica as coisas, a gente torna algo, meu Deus, né? Nós falando de dons, e nossa, eu vou orar e as pessoas vão ser curadas. E a gente mistifica, imagina uma aura sobre a pessoa. Mas eu queria te dizer que, irmãos, não sejamos ignorantes. E aí continuando 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, no verso 7, se puder colocar aí. Mas a manifestação do Espírito, presta atenção, é dada a cada um para o que for útil. Todos nós teremos todos os dons? Não. Deus vai te dar o dom para o que for útil na tua vida. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma missão. Se você está chegando aqui sem perspectiva de vida nenhuma, eu queria te dizer, tem algo que você foi chamado para fazer e você ainda não descobriu. Nossa vida, eu até brinquei nessa semana, fiz uns stories lá no The House. E as pessoas começaram a compartilhar, né? Meus sonhos, meus projetos e tal. E a gente tem na nossa cabeça, né? Casar, terminar a faculdade, ter a nossa casa. É isso. Mas eu queria dizer que Deus tem muito mais. Se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça dele, todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu começo isso em minha vida, eu falo, Senhor. E eu estudando isso aqui, eu falei, cara, quanto tempo talvez eu não perdi desenvolvendo algo que talvez está aqui. Então Deus tem um chamado, um propósito sobre as nossas vidas. E nós fomos chamados para fazer algo. Pedro foi chamado naquele momento para fazer algo. E o Espírito Santo operou uma grande transformação na vida dele. O Espírito Santo vai operar uma grande transformação na tua vida, ou está operando. Mas existe um propósito, uma missão. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito dons de cura, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas estas coisas, repartindo particularmente como Ele quer. Pronto, quem decide é Ele. Para o que nós fomos chamados? Pedro foi chamado para pregar para aquelas pessoas. Davi, no Velho Testamento, ele precisava derrubar aquele gigante. E a palavra de Deus fala que quando Samuel orou sobre ele, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele com uma pedra derrubou um gigante. Tem lógica isso? Nenhuma, irmãos. Mas é o Espírito Santo que opera o impossível. O possível, o que ele fez? Foi lá e se prontificou. Moisés precisava abrir o mar. A palavra de Deus fala que quando Moisés coloca o cajado sobre as águas, vem um vento sobre aquele lugar. O mesmo vento que soprou em Pentecostes foi o mesmo vento que abriu o mar. O mesmo vento que abriu o mar é o mesmo vento que está operando em mim e em você hoje. Então, se o Espírito Santo é o Espírito Santo que pode abrir um mar, quanto mais operar o dom de cura sobre as nossas vidas, quanto mais quando nós abrirmos as nossas bocas e profetizarmos, as pessoas receberem uma palavra, quanto mais uma revelação do interior sobre alguém que precisa de uma palavra, você chegar a entregar, quanto mais você se mover em fé e as pessoas serem abençoadas por isso.
Se o mesmo Espírito que abriu aquele mar é o Espírito que opera em cada um de nós, o mesmo Espírito que estava destinado e reservado a somente alguns homens, hoje está disponível a toda a carne, como em Joel foi prometido, porque ainda nós não nos movemos. E Paulo fala, cara, não sejamos ignorantes, porque nós temos o Espírito Santo sobre nós. Nós não precisamos falar, Espírito Santo desce do céu aí, porque Ele já está operando. Nós precisamos simplesmente ativá-lo. E quando nós ativamos o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo vão nascendo dentro de nós e vai frutificando. A gente vai tendo o nosso caráter transformado, a gente vai buscando, vivendo, lutando, continuando. O Espírito Santo vai se manifestando, mas não é somente para sermos cristãos que falam, uau, eu sou o padrão perfeito de ser cristão, eu sou piedoso, bondoso, legal e tal, e eu tenho uma vida linda. Olha meu carro, Deus me abençoou. Olha a minha casa, Deus me abençoou. Não! O Espírito Santo é derramado sobre cada um de nós para que as pessoas possam presenciar o poder do Espírito Santo através das nossas vidas. Porque Deus não fará o que nós podemos fazer, irmãos. E Deus não vai promover um outro Pentecostes e derramar o Espírito sobre toda a carne. Ele já derramou, e cabe a mim e você sermos canal de bênção, canal de ativação sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria te dizer uma coisa: Pentecostes está disponível a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E o canal de bênção para que isso aconteça é a nossa vida. É a nossa vida. Se teu coração está pegando fogo aí, você vai dando glória a Deus. Para que nós fomos chamados? E antes de falar um pouco dos dons e nós irmos, eu queria ressaltar algo que eu tenho ministrado. Eu falei na semana passada com o pessoal do curso Somos The House, que são as 7 áreas de atuação que nós podemos operar, ou 7 esferas da sociedade. Em 1979, o fundador da Jocum teve essa revelação, e a igreja por muito tempo ignorou isso, mas graças a Deus hoje tem sido propagado e as pessoas têm entendido sobre isso. O que são as 7 esferas da sociedade que a igreja deve atuar? É como a igreja pode operar no meio que nós vivemos, porque a igreja ela não nasceu para ficar dentro da casa, a igreja ela não nasceu para ficar aqui. Nós entendemos durante esse tempo que nós vivemos que se reunir num prédio não é o todo, mas sim pegar o que nós recebemos dentro do prédio e levar adiante. E o fundador da Jocum ali teve essa revelação, que são as 7 esferas da sociedade que a igreja deve atuar, e são elas família. A igreja deve atuar nas famílias. A família é projeto de Deus, e nós devemos manifestar o poder do Espírito Santo na família. Não somente na nossa família, mas Deus está levantando psicólogos, terapeutas, pessoas que vão restaurar lares. Talvez a sua profissão até hoje não fez sentido, mas eu queria te dizer, Deus te chamou para algo, e hoje é dia de nós nos levantarmos e operarmos o poder do Espírito Santo nas esferas da sociedade que nós podemos nos encaixar. A família, o nosso lar, como pai, como mãe. É plano e projeto de Deus que você tenha uma família assim, não importa o que digam. Esse dia eu estava meditando como todo mundo quer ser mãe de alguém ou pai de alguém. Você reparou? E é incrível que meus amigos que são solteiros ainda, eles têm cachorro, e eles cuidam dos cachorros como se fossem filho. E por muito tempo eu discriminei isso. Eu falei, poxa vida, que zoado. Mas na verdade é a paternidade se revelando ali. Porque a gente foi feito para cuidar. A gente foi feito para exercer influência, para suprir. E a família é um projeto de Deus. Deus nos chamou hoje para operar os dons através da nossa família. E se a tua profissão está relacionada a isso, eu queria te dizer, não desista da tua faculdade, está no curso certo. As famílias, e ainda mais pelo que nós estamos vendo hoje, vão precisar muito da sua ajuda. E você vai operar. E gente, só quebrando um paradigma. Quando a gente fala a igreja operar, não é assim, eu vou pregar em todas essas áreas. Talvez você nunca vai pregar em uma dessas áreas, mas o seu papel vocacional naquele lugar vai fazer a diferença naquela família que vai ser restaurada. Segunda área, a igreja. A igreja foi chamada para operar na igreja. Mas olha só, 5% somente das pessoas chamadas têm um ministério
direcionado para operar na igreja. Quem são essas pessoas? Pastores, pessoas vocacionadas que vão viver da obra, que vão viver do reino ali. Somente 5% dos cristãos foram chamados para isso. Mas eu queria te dizer, se nós temos 100 pessoas aqui, temos 5 pastores que vão cuidar de pessoas. Então também não acha, será que não é eu? Cara, se teu coração está queimando, Deus está te chamando. Nós precisamos de pastores. Minha oração é que Deus levante grandes pastores, líderes deste lugar, que tenham pessoas que venham entregar a vida, gastar a vida, dedicar 100% do que elas são, para que outras pessoas venham ouvir e venham ter a experiência de viver em igreja. A outra área, educação. Nós sabemos o quanto a educação ela é fundamental e o futuro do nosso país depende de uma boa educação. Deus está levantando professores. Deus precisa de professores de faculdade, escolas, educação infantil, educação, andragogia, enfim. Deus precisa de pessoas que ensinem. E Deus te chamou para operar e ser um bom professor naquela escola. Não sendo um professor político, não sendo um professor que leva um viés ideológico, mas levando a educação e permitindo, criando jovens e adolescentes capazes de raciocinar sem um viés, mas que possam entender e ter a educação desenvolvida para que venham surgir novos Paulos. Paulo era um cara incrivelmente inteligente porque ele teve uma boa educação. Talvez o nosso país hoje não tem grandes Paulos, porque nós não temos uma grande educação, mas você foi chamado para mudar a história da educação brasileira. E nós fomos chamados para ser a diferença. Mídia, comunicações. Nós vivemos um boom de mídia, todo mundo fala sobre mídia, marketing digital, e nós sabemos a arma poderosa disso, como pessoas simples, através de um trabalho de marketing digital, começam a alcançar 100, 200, 300, 1 milhão de pessoas. Você pode ser uma pessoa, um potencializador da obra da palavra de Deus. Não somente isso, mas operarmos e exercermos influência no meio de publicidade e propaganda. Relações públicas, operando, auxiliando governantes. Artes, entretenimento e esporte. Deus nos chama, irmãos, para exercer a influência nas artes. Se você é ator, se você dança, se você tem um viés nessa área, se você pratica algum esporte, eu queria te dizer, o teu trabalho tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus precisa entrar nas artes. Economia, negócios e comércio. Nós precisamos levantar grandes homens e mulheres de Deus. Grandes homens e mulheres de Deus com grandes negócios, mas não somente para abençoar o reino, para financiar o reino, para levar o reino de Deus a distante como pessoas que contribuem, mas gerando empresários que tratam seus empregados com dignidade, que levam a sério o empreendedorismo. Deus está derramando sobre você um chamado sobre essa área. E por último, governo. Irmãos, nós precisamos de pessoas cristãs no governo, sim. Davi era rei, autoridade máxima sobre um estado. José, governante, segundo na linha de governo. Zaqueu, nós falamos de Zaqueu. Zaqueu, ele era totalmente ligado ao governo. Nós precisamos converter, irmãos, a nossa política. Eu não preciso nem falar muito disso. É só a gente olhar para como a situação está. Então, para que nós venhamos nos mover nos dons, primeiro nós precisamos identificar onde nós fomos chamados. Que área dessa que eu falei, talvez o coração comece a se encaixar. Segundo, mova-se em direção a esse lugar. Mova-se em direção a esse lugar. Começa aquela faculdade, começa aquela aula, vai estudar, etc. Manda currículo, dá seu passo, abre o CNPJ, começa com o MEI. Vamos lá. Se filia a um partido. A gente precisa, não adianta a gente reclamar que não tem gente boa lá, se a gente não fazer a nossa parte. E talvez você foi chamado para ser um senador, para ser um governante, para ser um deputado, mas você, eu não vou me misturar com a política. Então deixa como tá, deixa eles tocarem. Se você tem esse chamado, não tenha medo. E essa é a terceira verdade para que nós venhamos nos mover. Não tenha medo. E quais os dons?
Sabedoria, palavra de sabedoria. O Espírito Santo, ele derrama sobre nós aqui, como nós lemos em 1 Coríntios 12. Eu queria muito que você lesse esse texto e você meditasse nisso. Através da palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Galera, antes de eu entrar nessa parte, é fundamental para que ela faça sentido que nós estejamos dispostos e abertos a começar a se mover nesse sentido. Deus, ele separa os dons em 3 níveis, em 3 classificações: dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Os dons de revelação, Deus fala conosco através do testemunho interior. Talvez você nunca vá ouvir a voz de Deus, e é aí que a gente trava os dons, porque a gente mistifica e a gente fala: Deus vai operar um dom de palavra de sabedoria sobre mim, e a gente fica esperando uma grande voz aparecer, a gente fica esperando um vídeo aparecer na nossa frente mostrando a vida da pessoa, mas não é isso. Os dons de revelação se movem através do testemunho interior, quase semelhante a um pensamento, mas é o Deus Todo-Poderoso falando através das nossas vidas. E nós temos a palavra de sabedoria, que é o quê? É uma revelação seguida de conselho, e ela está atrelada ao futuro. A pessoa chega para você e pede um conselho, e Deus te fala: olha, pergunta da faculdade. E aí quando aquela pessoa fala daquela faculdade, te vem um conselho para você dar, e você dá aquele conselho. Palavra de sabedoria. Deus está levantando pessoas para operar palavra de sabedoria em todas essas áreas: conselheiros escolares, conselheiros de governo, pessoas que vão direcionar. Deus está falando em governo, irmãos. Eu não sei porquê. Nós temos John Wesley, um dos maiores avivalistas. A gente postou um material sobre ele esse mês na nossa página. John Wesley, ele foi usado por Deus para evangelizar a vida de William Wilberforce. William Wilberforce trabalhava no parlamento britânico, e ele foi um dos caras que puxou o movimento anti-escravidão. William Wilberforce, um homem do governo, foi usado como instrumento de Deus para acabar com a escravidão no mundo. E é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. Talvez a gente fique incomodado com injustiças sociais que estão acontecendo. Eu queria te dizer: tem coisa aí. Não é por acaso. E talvez Deus te dê algum desses dons para você operar nesses locais. Então, palavra de sabedoria é aquela revelação seguida de conselho. Outro dom, palavra de conhecimento. Essa está no hype, que é a revelação, que é uma informação que vem no nosso interior a ser deduzida. E ela geralmente, qual a diferença? A palavra de sabedoria, ela está atrelada ao futuro, porque é uma revelação seguida de conselho. Então você direciona a pessoa a algo. Deus vai te dar um direcionamento, você vai estar sensível, vai estar alinhado com Ele, e você vai conseguir ajudar alguma pessoa. Segundo, a palavra de conhecimento já é o contrário. Você vai estar conversando com alguém e Deus vai te mostrar algo. E novamente, como que nós operamos esses dons? Se movendo e quebrando todo o misticismo. Presta atenção nisso. Nós não devemos, e ninguém, presta atenção, ninguém deve fazer de nenhum dom instrumento de direcionamento de pessoas. Nós não temos autoridade de chegar para alguém e falar: você deve fazer isso. E por isso que muitas vezes a gente trava. Você é muita responsabilidade, mas não foi para isso. Porque geralmente os dons de revelação, eles vêm para confirmar algo que a pessoa tem sobre a vida dela. Então a decisão de se mover é da pessoa. O nosso papel é ser um instrumento. E a palavra de conhecimento é Deus te trazer algo que de repente você sente sobre aquela vida daquela pessoa. E eu já citei alguns exemplos, algumas coisas que eu vivi na minha vida sobre isso. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas. Às vezes eu acordo e me vem uma pessoa na mente, e o Espírito Santo fala: cara, você precisa orar por isso.
e eu entro em contato com a pessoa e falo: oi, tudo bem? Orei por você nesse sentido. E a pessoa abre a vida. Talvez se eu não tivesse perguntado, ela nunca abriria a vida e nunca conseguiria ajudar. O terceiro dom, discernimento de espíritos, que é a capacidade de perceber o mundo espiritual que não seria percebido pelos sentidos. É nós entendermos o ambiente que nós estamos vivendo, uma opressão que a pessoa talvez esteja sentindo, uma oração de libertação que aquela pessoa precise. Segundo, classificação de dons de poder. Que nós temos o dom de cura, que é de fato o dom de cura. E como que eu me movo no dom de cura? Se movendo. Se alguém chegar para você e falar: ei, eu estou com dor de cabeça, o que você vai fazer? Você vai orar por essa pessoa. Ah, Tom, mas e esse tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos encostar nas pessoas. Não tem problema. A Bíblia relata um fato de um homem que era cego, e que Jesus chega para ele, Jesus gospe, se bem que não caberia no momento, mas Jesus gospe no barro, ele pega o barro e coloca no rosto daquele homem. Aí a gente fala: então para que nós venhamos operar a cura, nós precisamos cuspir no chão e pôr barro no olho das pessoas? Não. Então você não precisa, presta atenção, impor a mão sobre alguém para ela ser curada, porque não é você que opera o dom, é o Espírito Santo através de você. E a gente parou de operar em cura, se mover em cura, porque a gente muitas vezes não pode impor mão. Eu queria te dizer, o Espírito Santo vai operar do jeito que Ele quiser. Então se alguém chegar para você e fala: eu estou com dor de cabeça, fala para a pessoa: coloca a mão na sua cabeça, eu vou orar por você. A pessoa coloca a mão na cabeça dela e você ora: Espírito Santo, opera o poder sobre essa vida, remove. Pergunta, entrevista, entende o que a pessoa tem e ora naquele sentido. Eu pratico isso toda vez com a minha esposa. Minha esposa chega para mim e fala: estou com dor de cabeça. Às vezes ela chega para mim e ela fala: ora por mim. E eu oro. Sempre dá certo ou não? Mas às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas eu vou deixar de me envolver em cura? Não. Portanto, se move em cura. Operação de maravilha. Operação de maravilha, esse é o mais curioso de todos. Presta atenção. Conforme você for identificando e algo que você já vivenciou, já começa a se conectar com Deus e falar: Deus, eu quero. Operação de maravilhas, a tradução é dunamis. É dinamis com Y, mas a palavra no original é dunamis, que é o poder de Deus manifesto. Existem pessoas que foram chamadas para operar o poder de Deus manifesto. Todos os milagres que Deus pode operar através da vida de uma pessoa que não são cura, estão dentro desse dom. E por último, o dom da fé. É uma fé especial. Você vai receber um milagre sobre a tua vida que vai edificar outra pessoa. Lembre-se, todos os dons são para edificação de outras pessoas. Todos os dons são para edificação de outras pessoas. E aí nós temos os dons vocais. Profecia, que você fala uma palavra para confirmação e fortalecimento. Então você tem o dom de pregação, você abre a tua boca, você dá um conselho, a pessoa vai, se move. Algumas pessoas que têm palavra de sabedoria têm o dom da profecia. Outro dom é a variedade de línguas, que é o falar em línguas. E esse falar em línguas não é o falar em línguas que nós temos e nós oramos em línguas através do Espírito Santo. Não, o falar em línguas que nós temos é uma manifestação do Espírito Santo, uma evidência. Mas o dom que Paulo fala aqui é o dom quando nós falamos em línguas e outras pessoas entendem. Ou entra no terceiro desse cara aqui, que é a interpretação de línguas. Você fala em línguas, alguém interpreta, e é como se você estivesse profetizando em outra língua e outra pessoa traduzindo. Esses são os dons. Ah, mas e o falar em línguas? É um dom para edificação espiritual. Por isso que Paulo fala: busque, mas não se limite nisso, não pare nisso. Eu queria te desafiar. Quantos gostariam de se mover em dons a partir de hoje e operar sinais e maravilhas através das pessoas que estão ao seu lado? Eu queria que vocês se colocassem de pé. E nós vamos começar a orar aqui. E nós vamos simplesmente adorar ao Senhor, porque Ele vai operar os dons, Ele vai entregar sobre cada um de nós. Mas que cada um de nós viéssemos entender, identificar na onde nós fomos chamados.
mover-se em direção a esse lugar. Hoje, o que te impede de se mover em direção ao lugar que Deus está te chamando? Talvez você fale: Tom, mas eu não estou pronto. Tudo bem, pratique. Tudo bem, pratique. Talvez você fale: mas eu não estou preparado, Tudo bem, mas comece a se mover. E não limite a sua vida com Deus simplesmente no natural, porque o Espírito Santo foi derramado a cada um de nós. E existem pessoas ao nosso lado esperando um Pentecostes. E é o nosso papel levar isso. Levante as suas mãos. Qual área Deus te chamou? Qual área da sociedade Deus te chamou para operar hoje? Nos negócios, no governo? Comece a falar com Ele. Para o que Deus te chamou. Nós vivemos no mundo e vivemos um momento onde as pessoas estão precisando de Jesus, irmãos. As pessoas estão precisando do Evangelho. E o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus através de nós. O Espírito Santo é o poder de Deus se manifestando através de nós. E nós precisamos tomar posse do Espírito Santo, do poder de Deus, e ir em direção a essas pessoas. E não somente limitar a nossa vida, não somente limitar a nossa vida ao aqui e agora, a bens materiais, a conquistas terrenas. Ei, Deus vai te dar todas essas coisas. Se preocupa agora em como você pode trazer a transformação sobre a vida de outras pessoas.